A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias. Cultos em Leme, São Paulo, dia 10 de maio de 2025. Ancião Silvanos Carlos Duarte. Palavra Marcos capítulo 10. A Irmandade pediu esse culto que nós recebemos nesta madrugada. Está aqui essa pregação onde Deus usou grandemente do nosso irmão Silvano de Leme. Mais pregações virá hoje, irmãos. Hoje o celeiro está aberto. Deus vai falar com todos no dia de hoje. Vamos colocar aqui para a nossa querida Irmandade e os nossos irmãos compartilhem no máximo, né, irmãos? Vamos dar o joinha, colocar os pedidos de orações aqui no comentário. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de quem está passando, né, irmão? Deus já sabe. Vamos só formalizar para que as orações dos servos de Deus cheguem até Deus. Deus já sabe aí, né? Será aí praticamente as orações atendidas. Vamos então ouvir na mesma comunhão, queridos. Vamos ler, irmãos, o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. O novo Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo 10. Temos com a ajuda de Deus, irmãos, a partir do verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros
serão unidos. Irmãos, nós temos aqui uma passagem onde este moço, que diz a palavra, mancebo, jovem, ele, pelas características aqui que a palavra descreve, quando ele responde ao Senhor que guardava todos os mandamentos, nós temos aqui uma inclinação forte que vem dentro das Escrituras a mostrar que era um jovem rico e, portanto, conhecedor da lei, frequentador das melhores escolas da época. E falando de escolas, são professores. Paulo, por exemplo, estudou aos pés de Gamaliel, um dos melhores do seu tempo. E este não diferente, com certeza, possuidor de grandes riquezas, não foi diferente. Tinha bom ensino, a característica do povo judeu, o estudo, o conhecimento da lei. E ele, encontrando Jesus, com certeza, ele passou a observar os seus ensinamentos. Não foi no momento que ele chegou ao Senhor, já dizendo, por certo, ele ouviu o Senhor. O Senhor estava andando naquela região da Judéia, junto ao Jordão, e a multidão chamava a atenção por onde passava. Nós encontramos vários homens importantes que se aproximaram do Mestre. Nós encontramos Zaqueu, encontramos Nicodemos, José de Arimateia, e esse moço não foi diferente. E aqui aconteceu uma coisa, irmão, que ele chegando ao Senhor, ele disse, bom mestre, chamando o Senhor Jesus de bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja que quando ele perguntou isso, ele declarou acreditar na vida eterna. Apesar do seu conhecimento da lei, ele acreditou naquilo, porque um pouco antes o Senhor dizia sobre o reino de Deus, e que qualquer que quisesse alcançar o reino de Deus, que se fizesse como um menino. Porque os discípulos queriam tirar os meninos de perto do Senhor, e o Senhor nos respondeu dizendo, qualquer um que quiser alcançar o reino de Deus, que se faça como esses meninos, no sentido da pureza, da sinceridade, no sentido do coração limpo, das mãos limpas, e pureza de coração. E ele, por certo, observando tudo, perguntou ao Senhor, bom mestre. E o Senhor Jesus respondeu para ele algo, irmãos, que numa leitura sem o entendimento, nós nos chocamos, porque o Senhor é bom. Nós sabemos que Ele é bom. Mas o Senhor disse, por que tu me chamas de bom? E disse a ele, ninguém é bom senão um, que é Deus. Os irmãos já pararam para pensar nisso, irmãos? Não parece uma contradição? Mas a Bíblia não se contradiz. A palavra de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Tudo tem uma razão de ser. Quando aquele moço chegou para o Senhor e o chamou de bom mestre, o seu conhecimento e a sua sabedoria não lhe permitia crer que Jesus era Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Ele via o Senhor Jesus como um mestre terreno. Ele via o Senhor Jesus como um rabino, como um professor, como um mestre que ensinava a lei, mas não como alguém que tinha poder de salvação. Era apenas um homem inteligente, como até hoje os judeus entendem Cristo como um profeta, mas não como o salvador do mundo. E o Senhor olhando para ele, já que tu me chamas de bom, como sendo homem, bom é Deus,
Você precisa conhecer o Deus que está em mim, não o Mestre que você está vendo. Glória a Jesus. E hoje o Senhor manda esta palavra nesta igreja. E esta palavra nos toca e pergunta para nós: como você vê Jesus Cristo? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na sua história? Quem é Jesus para você? Glória ao Senhor. Para aquele homem era um mestre de Israel. E para você, o que é Jesus? O que ele representa na sua vida? Para muitos frequentadores de igreja, Jesus não tem sentido senão para encontros sociais, para reuniões de famílias, para se dizer crente não sendo cristão. É a palavra. Glória a Jesus. Não adianta dizer-se eu sou crente e não ser cristão, porque até os demônios creem em Jesus. Crer nele é uma coisa, segui-lo é diferente. Crer em Jesus, os demônios creem. Adorar a Deus, eles não adoram. E você? Glória ao Senhor. Então o Senhor foi muito claro. Por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Ele ainda não havia visto em Jesus a figura do Deus Filho. E hoje Deus nos exorta nesta palavra. Procure encontrar Jesus na sua vida como Filho de Deus, o Cristo ressuscitado. Glória ao Senhor. Quando o Senhor ressuscitou, 2 discípulos correram até o sepulcro. Um chamado Pedro e outro João. João era mais novo, foi correndo. Pedro era mais velho, já não conseguia correr, foi um pouco mais lento. João chegou primeiro, mas não entrou. Pedro chegou depois, mas entrou. Glória ao Senhor. E o Senhor diz: quantos que correm, se dizendo crentes, mas não entram no mistério da palavra. E o Senhor te diz: vai no passo do gado, mas entra no mistério da palavra. Glória ao nome de Jesus. Bem-aventurado é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus ressuscitado dos mortos, as primícias dos que morreram e que habita nos céus à espera do Pai, dizer: pronto, chegou o seu dia, há de buscar os que são seus, que compraste para mim, e ele aparecerá em nuvens de glória. Bem-aventurados os seus seguidores, que naquele dia serão transfigurados. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor disse: bom é Deus, mas já que você quer saber na tua linguagem, ou seja, no teu conhecimento, tu sabes os mandamentos? E recitou para ele os mandamentos da lei. E quando terminou de recitar, dizendo a ele: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: olha, mestre, novamente, mestre, quem diz professor, tudo isso eu faço, eu guardei desde a minha mocidade. E ali Jesus olhou para ele, e esse moço teve uma oportunidade única na vida, que Marcos relatou aqui de forma muito peculiar. Diz assim: Jesus olhou para ele e o amou. Irmãos, isso faz uma diferença na história. Faz uma diferença muito grande na história. Onde está relatado que Cristo amou? Vemos em Lázaro. Ele amava Lázaro. Demorou para chegar e Lázaro morreu. Tudo era permissão de Deus, mas ressuscitou-o. Ele amava, ele chorou. Aquele moço, o Senhor olhou nele sinceridade, olhou nele desejo, olhou nele muitas virtudes e amou aquele moço. E diante do amor de Cristo naquele moço, havia ali uma oportunidade muito grande para aquele moço fazer história.
e que sabe escrever um evangelho, e quem sabe escrever um livro, e quem sabe ser citado nos anais da palavra de Deus. Mas quando chegou o momento da decisão dele, o Senhor disse: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa, já que você faz tudo, então vou provar agora onde está o seu amor. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem, me segue. Vamos ver onde está seu coração. E o moço se entristeceu, porque o coração dele estava nas riquezas da terra e não na vida eterna. Queria entrar no céu, mas de uma forma fácil, como simplesmente comprar um ingresso e dizer: com meu dinheiro eu garanto a minha entrada. E aqui não é quem tem dinheiro, aqui não é quem pode mais ou quem pode menos. Imagine se ele aceitasse: Senhor, eu aceito, eu vou te seguir. Glória ao Senhor. Deus enriqueceria ele de coisas tão grandes que até o seu nome seria citado, mas nenhum nome foi lembrado, porque não fez, irmãos, dignidade em deixar o mundo para seguir Cristo e entrar na vida eterna. O seu desejo era só aprender as coisas da terra. E hoje o Senhor nos faz aqui neste culto, nesta palavra, uma proposta. Quem é que está disposto a deixar todas as suas riquezas para alcançar a vida eterna? O Senhor não está mandando você vender seu carro, sua casa e o seu dinheiro sair distribuindo, assim o faça se quiser, é seu, diz o Senhor. Mas você está disposto a deixar as riquezas que o mundo colocou no teu coração, a vaidade, a impureza, a lascívia, o pecado, a mentira, o ódio, o sentimento, aleluia, aleluia. Até onde você está disposto a vender essas mercadorias podres para alcançar as riquezas que o céu tem para te oferecer? O Senhor te diz: eu quero te amar, mas primeiro preciso ver se você me ama. Eu quero te ajudar, mas quero saber se você quer ser ajudado ou somente está atrás de uma obra para depois me esquecer pro resto da sua vida. Até onde você está disposto, disposta a seguir a Jesus Cristo? E o Senhor nos pergunta por esta palavra: se eu disser eu te amo, será que você me ama como eu te amo? Glória ao nome de Jesus. Disse o Senhor para aqueles discípulos: quão difícil é os ricos entrar no céu. E alguém interpretando isso: é pecado ser rico? De maneira alguma. Tem muitos ricos humildes e muitos pobres, soberbos e orgulhosos. O que importa é onde está o coração. Se está na riqueza, ele não tem condição de se apresentar ao Senhor. Mas se o coração está em Deus, a riqueza ou a pobreza, a doença ou a saúde, ter ou não ter, é irrelevante. O que importa é estar na presença do Criador. E hoje o Senhor convida esta igreja a se apresentar diante de seu Filho Jesus Cristo como um menino, com o coração puro, limpo e limpo pela palavra que Deus está mandando. O Senhor te pergunta: você me permite limpar o teu coração agora? Glória ao nome de Jesus. Limpar-nos de tudo que é terreno, de tudo que é carnal, para que o que é do céu possa ocupar a nossa alma. Glória ao nome de Jesus. Quantas vezes o Senhor nos diz: renuncia ao mundo e eu te abraçarei, renuncia ao mundo e eu te salvarei. E a palavra hoje nos propõe isso. Quando o Senhor Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos disseram: então quem vai se salvar? O Senhor disse: eu não disse que é impossível, eu disse é mais fácil, porque o que é impossível aos homens é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. E você entrou aqui dizendo: é impossível sentir o Senhor, eu vou por uma questão de costume. E o Senhor disse: não é impossível, só basta você desejar. Você deseja sentir o Senhor, você deseja provar o Senhor, você deseja seguir o Senhor. Então Ele te diz pela palavra: me dê sua mão, vamos andar juntos daqui para frente. Eu vou com você e você comigo, e você verás o poder que terá sobre a tua oração, sobre o teu clamor, sobre as tuas lágrimas. Glória
no nome de Jesus. Que haja na igreja uma consagração, que haja na igreja um aperfeiçoamento de fé, e que haja no teu coração por esta palavra, aleluia, uma fé verdadeira que Jesus Cristo é o Cristo ressuscitado que está no meio da igreja. O mundo quer desmentir isso, mas a palavra te desafia agora. Você crê ou não crê que Jesus está aqui? O Senhor te desafia por esta palavra. Você crê ou não crê que Ele está aqui? Quem é bom para você? O teu amigo, o teu patrão, ou alguém que te ajuda, ou alguém que te dá dinheiro, ou Cristo que te dá a vida eterna. Quem é bom para você? Aleluia! Mas depois desse momento da igreja, uma comunhão viva, para que o Senhor prove para você e para o mundo que a tua alma pertence a Jesus Cristo. Ele diz: pela minha bondade te comprei, não pelos teus méritos, porque você não tem mérito, mas pelos méritos de Cristo tu está ouvindo esta palavra. Aleluia, ao nome de Jesus. E o Senhor decide agora te fazer uma pergunta, e a tua resposta decide o teu futuro. Quem é Cristo para você? Decide o teu futuro agora. É o teu Salvador, o único e pessoal Salvador da tua alma, a quem você entrega a sua vida? Ou é só um costume carnal? Se é um costume carnal, tem muitos caminhos aí mais fáceis do que aqui. Mas se você entrega aí a tua vida, o teu ser, tua alma e o teu espírito, e que diz agora, em nome de Jesus Cristo, seja liberto agora de toda tentação e malignidade que o mundo está pondo sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, renovado seja a nossa fé, a força em servir a Jesus. Receba a virtude desta palavra. Santo, santo e santo é o nome de Jesus. É o Senhor visitando a igreja agora. É o Senhor entrando aqui. Glória ao nome do Senhor. Entra Jesus na tua vida. Entra Jesus no teu negócio. Entra Jesus na tua família. Entra Jesus nos teus pensamentos. Viva Jesus. E o Senhor está confirmando os teus passos. Aonde você for, seja Deus na tua boca, seja Deus nos teus olhos, seja Deus nos teus pensamentos, seja Jesus o teu amigo, fiel e verdadeiro, e tu não perecerás. Aleluia! Sinta o Senhor agora entrando no caminho que você está, passando pelo caminho que você está. Confusão, confusão, é uma nuvem que toma os pensamentos e perturba as decisões. Nuvem, do jeito que você entrou, você saia. O que é que leva uma nuvem de um lado para o outro? É o vento. Então você crê em Jesus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. O Senhor assopra aqui agora. Nuvem maligna, saia! Deus seja louvado. Oremos, amém. Santo Deus, culto glorioso, né, irmãos? Nosso querido irmão Silvano de Leme, né? Silvano,
de Leme pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Muitos pediram essa pregação e nós estamos disponibilizando, irmãos. Deus usa muito do nosso irmão Silvano, né? Deixa aqui seus pedidos de orações, irmão. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todos que estão aguardando, né, irmãos, até uma vitória em suas mãos, né? Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco temos mais pregações. Fiquem com Deus, queridos.